Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo ao canal da Igreja do Gama. Graças a Deus, irmãos, nós estamos aqui para desfrutar juntamente com vocês do livro Deus está de fato no meio de vós, do irmão Miguel Mar. E nós chegamos à quarta mensagem, cujo título da quarta mensagem é Progredir para a edificação da igreja. Amém. Nós temos visto, irmãos, que Paulo ele está preocupado com a edificação da igreja, ou seja, com a expressão da igreja, com o aumento da igreja. E esse aumento aqui com que Paulo está preocupado é o aumento de Cristo em cada um dos membros da igreja. Então, a partir do versículo 11, do capítulo 11, ele vem falando repetidamente para poder levar os coríntios a se parecerem mais com Cristo, a serem mais conformados com Cristo. Então, nós vamos desfrutar do capítulo 14, onde o aspecto aqui trabalhado é tudo o que nós fomos fazer enquanto membros e enquanto filhos de Deus tem de ser com vistas à edificação da igreja. Eu queria ler um versículo juntamente com vocês. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26. Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? Um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para edificação. E no decorrer dessa comunhão que nós estamos tendo aqui, nós vamos ver, pontuar o que é edificação. Qual a importância da edificação da igreja. O que nós precisamos perceber, amados, é que Deus ele tem um empreendimento, ou seja, ele tem uma obra a ser realizada nessa terra. E essa obra, ela é realizada, ela é levada a cabo por meio dos seus ministros. E quem são seus ministros? Seus ministros são seus servos. Mas quem são os servos de Deus? Os servos de Deus são os seus filhos. Ou seja, essa edificação, essa obra, ela só pode ser levada por meio dos filhos de Deus. Somente eles são habilitados para poder realizar essa obra, para poder realizar a vontade de Deus. E essa obra aqui, ela está no centro da vontade de Deus. E o que consiste essa obra? Essa obra consiste em levar o homem ao arrependimento, primeiramente. E depois, levar o homem a conformar-se a Cristo. Senhor Jesus, nós que cremos no Senhor, nós temos dois aspectos que nos definem em relação a Deus. O primeiro aspecto, nós somos filhos. Por quê? Porque nós somos nascidos de Deus. Então, Deus é o nosso Pai. E nesse aspecto, nós somos filhos. E nesse aspecto de filhos, nós temos e nós podemos desfrutar tudo o que Deus tem. Como herdeiros, como filhos, nós temos o papel de herdeiros. E como herdeiros nós podemos desfrutar de tudo aquilo que o Pai tem. Esse é um aspecto. Mas nós também temos outro aspecto sobre o olhar econômico, ou seja, sobre o olhar da economia de Deus, do plano de Deus. Nós somos seus servos. Nós somos aqueles que levam a cabo aquilo que é o desejo de Deus, aquilo que Deus planejou. Nós somos aqueles que realizam a vontade de Deus aqui nessa terra. Como é que essa obra que Deus tem, como é que ela é realizada? Ela é realizada por meio do trabalho dos seus servos. E esses servos, eles receberam
algo vindo diretamente de Deus. Porque, a princípio, esses homens eles não podem servir a Deus por eles mesmos. Mas Deus deu algo a eles que os capacitaram a realizar essa obra, a levar a cabo esse plano. E nós vimos anteriormente, na mensagem anterior, que Deus deu dom aos homens. Com que finalidade Ele deu esse dom? Para que esses homens fossem capacitados para fazer a sua obra. Então, você e eu temos algo que foi dado por Deus para poder realizar a obra dele. Você tem um dom, e esse dom é para você fazer a vontade de Deus. Eu tenho um dom, e esse dom é para fazer a vontade de Deus. Excelente. Nós sabemos que Deus tem uma obra, nós sabemos que Deus tem servos para realizar essa obra, e que esses servos são seus filhos, e esses filhos receberam algo de Deus que os capacitou para realizar essa vontade que Deus tem. E o que consiste essa obra? Inicialmente, é pregar o Evangelho. Porque Deus precisa levar o homem ao arrependimento. E nesse processo de levar o homem ao arrependimento, esse homem ele nasce de novo. E ao nascer de novo, ele nasce como uma nova criatura, ele nasce como filho de Deus. Aí se inicia a sua caminhada cristã, aí se inicia a sua caminhada com Deus. Teologicamente falando, isso se chama regeneração. Você foi gerado de novo. Entra uma vida em você nova, que é a vida de Deus. O primeiro ponto dessa obra é converter o homem. Levar o homem ao arrependimento é pregar o Evangelho. Mateus capítulo 24. Essa foi a incumbência que o Senhor deixou para os seus discípulos. Mateus capítulo 28, versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A princípio é pregar o Evangelho. Levar as pessoas ao arrependimento. E, posteriormente, é edificar o corpo de Cristo. Ou seja, expressar a vida e a natureza de Deus por meio do seu povo, por meio dos seus filhos. Essa é a edificação do corpo de Cristo. Oh Senhor Jesus. Marcos capítulo 16, versículo 15. E disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Lucas 24, versículo 47. E que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. É só isso? Não, é isso também. Mas tem um outro aspecto que é edificar o corpo de Cristo. É cuidar daqueles que foram recém-nascidos a crescerem em vida, a se parecerem cada dia mais com o Senhor. João capítulo 21, versículos de 15 a 17. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro:
Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele lhe disse, apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez, tu me amas? Respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Esse é o outro aspecto da obra que Deus tem, é fazer com que os seus pastores, os seus filhos mais velhos, cuidem dos mais novos. Para quê? Para que eles cresçam em vida, para que a igreja seja edificada. Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Para quê? Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Esse é o outro aspecto, irmãos. Deus tem um grande plano. Nesse plano tem dois aspectos. O primeiro aspecto visa aqueles que não são filhos de Deus, que é pregar o evangelho para eles, para que eles se tornem filhos de Deus. E o outro aspecto dessa grande obra é trabalhar nesses filhos de Deus, para que eles se pareçam, para que eles cheguem à unidade da fé, para que eles cheguem ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Eles cheguem à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Esse é o segundo aspecto. Mas quem Deus usa? Quem Deus usa para essa edificação? Nós vimos que são seus filhos. Dentro dos seus filhos, quem ele usa? Ele usa aquele que está disponível. Se você estiver disponível, Deus vai te usar. A questão aqui, amados, não é se você é capacitado ou não. A questão aqui é se você é disponível ou não. Não adianta uma pessoa extremamente capacitada, mas indisponível. Deus não vai poder usar essa pessoa. Mas por outro lado, se a pessoa não é tão capacitada assim, mas é disponível para Deus, Deus vai poder usá-la. Em Juízes, nós temos aqui o chamamento de Gideão. Juízes capítulo 6, a partir do versículo 11. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão, ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força e livre Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Ele lhe disse, ai, meu Senhor, como que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa do meu pai.
Ou seja, Deus ele tinha um plano para ser executado aqui. Ele tinha uma vontade para ser feita. Ele escolheu o mais capacitado. Certamente Gideão não era o mais capacitado. E ele via a sua condição. Ele disse que a família dele era a mais pobre de Manassés. E ele o menor da casa do pai dele. Ele falou, eu sou menos qualificado aqui. Mas mesmo assim, quando ele se colocou na posição de alguém que estava disponível, Deus pôde usá-lo. No versículo 16, tornou-lhe o Senhor, já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Deus não está se baseando na sua capacidade para poder realizar a sua obra. Porque Ele vai te capacitar para poder fazer isso. O que Ele espera é que você esteja disponível. Outro exemplo está em Isaías capítulo 6, a partir do versículo 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, perdoado o teu pecado. Olha aqui quem Isaías era. Era um homem de lábios impuros. E ele habitava no meio de um povo de impuros lábios. Se fosse pela qualificação aqui, Deus não podia enviar ninguém. Mas pela sua disponibilidade, Deus pôde usá-lo. No versículo 8. Depois disto ouviu a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Se você estiver disponível, Deus vai poder edificar a sua casa, edificar o corpo de Cristo, realizar a sua obra por meio de você, pelo simples fato de você estar disponível. Senhor Jesus. Então, irmãos, não perca a oportunidade de ser úteis nas mãos de Deus. Mesmo você sendo incapaz, mesmo você não sendo habilitado, mas você sendo disponível, Deus vai poder realizar a sua obra através de você. Senhor Jesus. Mas isso não impede, irmãos, que nós busquemos capacitação. Mas ela não é de maneira nenhuma o fator principal para que Deus possa te utilizar na obra dele. Mas a sua disponibilidade. Senhor Jesus. Então Deus, Ele quer edificar a sua casa e Ele usa os seus servos. É aqueles que estão disponíveis. Os seus filhos que estão disponíveis. E o que é edificação? A edificação é o processo de impressão da vida divina de Deus no viver dos seus filhos. É a expressão prática de quem Deus é. É a demonstração da vida e da natureza de Deus no viver dos seus filhos. É a demonstração
da vida e da natureza de Deus na prática. Efésios capítulo 4, versículo 13. Senhor Jesus. Senhor Jesus. No versículo 12, ele fala com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. E no 13 ele fala que o que é essa edificação? O que consiste essa edificação? A edificação é até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Continuando. Para quê? Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, elevados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. É para deixar que o menino deixe de ser menino e se torne homem. É imprimir a plenitude do Filho no seu povo. E o que o Filho é? O Filho é a expressão exata do que Deus é. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Cristo é a plenitude, a exata, a expressão exata do ser de Deus. Então, quando nós nos enchemos de Cristo, quando nós expressamos a Cristo, nós expressamos a Deus. Você está expressando a vida e a natureza de Deus. Isso é edificação. É colocar aquilo que não era seu, você não tinha. É, por um lado, demolir aquilo que você tem. Os seus vícios, os seus pecados, a sua velha natureza, o seu velho homem, ele vai sendo quebrado, ele vai sendo demolido, para que possa ser construído algo novo. O ser de Deus, a vida de Deus, a natureza de Deus. Isso é edificação. Deus está colocando algo dele em você, para que no final desse processo você chegue à plenitude da estatura de Cristo. Você alcance o seu máximo na expressão que Deus tem para você, na porção de Cristo que você tem. Você expresse plenamente a porção que Deus reservou para você. Senhor Jesus. Esse é o aspecto individual. Individualmente nós somos trabalhados, a vida de Deus é colocada em nós. Mas também tem outro aspecto, que é o aspecto coletivo. Quando nós exercemos os dons, exercitamos os dons que Deus deu para cada um de nós, e cada um de nós tem um dom, pelo menos um dom. Por meio de exercitar esses dons, nós ajudamos os outros irmãos a também serem edificados, a também terem uma impressão de Cristo colocada neles, ajudando eles também a chegar a esse processo de varão perfeito. Porque o objetivo aqui começa no versículo 13 de Efésios 4, até que todos cheguemos. Esses homens dons aqui foram dados para a igreja, para que ajudem aos demais irmãos a chegar à estatura da plenitude de Cristo.
ter Cristo edificado neles. No viver da igreja, irmãos, nós precisamos viver a realidade da expressão prática do que Cristo é. Isso é um processo que leva toda a nossa vida. Cada dia que eu passo com o Senhor, busco o Senhor, eu me pareço mais com Ele. Algo de mim é retirado e algo dele é acrescentado. Senhor Jesus. Senhor Jesus. E disso, amados, nós precisamos de um elemento fundamental. Para que você possa exercer o seu dom, exercitar o seu dom, você precisa de um elemento fundamental. Em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1. Nós vemos que Paulo, ele dá uma palavra para a igreja: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Buscando os dons espirituais, eu preciso exercitar o amor. E para que eu possa exercitar, para que o meu serviço seja útil no corpo, eu preciso do amor. Porque se você tentar exercitar o seu dom sem o amor, ele vai sucumbir. Porque o amor é que dá a base para que esse dom seja trabalhado, para que você receba graça para poder, juntamente com os outros irmãos, buscar o Senhor, ter essa expressão impressa em você e ajudar a outros irmãos também a ganharem a porção deles de Cristo. Sem amor, irmãos, é impossível. E o amor é um dos atributos de Deus. Deus é amor. Você não pode expressar Deus sem Ele. Então você precisa de amor. Senhor Jesus. Até os nossos sofrimentos, irmãos, podem ser usados para a edificação do corpo de Cristo. Excluindo-se, obviamente, aqueles que nós buscamos, os sofrimentos que nos são impostos ou nos são apresentados, eles servem para consolar os irmãos, para encorajar os irmãos, para edificar o corpo de Cristo. Senhor Jesus. E nós sofremos também por amor. Como pais e mães, nós sofremos pelos irmãos, para que Cristo seja também formado neles. Paulo, ele demonstra esse sentimento para os Gálatas, no capítulo 4, versículo 19. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Então nós sofremos, irmãos, para que os irmãos tenham a sua porção de Cristo, para que Cristo seja formado neles, para que haja edificação. Nós nos desgastamos, nós nos aborrecemos. Sim, se nós tirarmos o elemento principal, que é o amor, dessa equação, nós não conseguimos, irmãos, avançar. Porque nós vamos desistir no primeiro sofrimento, nós vamos deixar. Mas por que nós sofremos? Para que Cristo seja formado nos irmãos, porque nós
somos comprometidos com eles. O nosso compromisso, porque amamos o Senhor, é levá-los até que Cristo seja formado neles. Por isso nós sofremos. Por isso nós buscamos auxiliá-los. Também buscamos, diante do Senhor, crescer em vida. Buscamos diante do Senhor ter uma expressão mais clara dele, para que os nossos irmãos que estão ao nosso lado cheguemos todos juntos, para que Cristo seja formado em nós, na porção que Deus determinou para cada um de nós. Senhor Jesus, a edificação, irmãos, ela acontece individualmente, mas a maior parte desse processo de edificação, ela é realizada no corpo. Ela é realizada na igreja. Porque o Senhor está edificando a mim e a você para que Ele possa edificar a igreja. Para que a igreja tenha uma expressão completa, plena dEle. Mas por que a edificação da igreja é tão importante? A igreja é a única luz que brilha nessa era trevosa. É a única candeia que está brilhando nesse mundo cheio de trevas. Trevas intensas. É a igreja. Se você remove a igreja, ou remove a expressão da igreja, o que vai restar? Somente trevas. A igreja edificada é o meio pelo qual os Hades, eles encontram resistência. Ou seja, o inferno, ele encontra resistência por meio da igreja edificada. Essa é uma promessa que o Senhor fez para Pedro. Mateus capítulo 16. A partir do versículo 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha aqui. As portas do inferno não prevalecerão. Ou seja, se a igreja diz não, as portas do inferno, elas param. A ação do inferno, ela para. Porque a igreja é aquela que para a ação das trevas. É aquela que traz luz ao mundo. O versículo 18 diz que sobre esta pedra, a pedra a que o Senhor se refere é a revelação de que Cristo é o Filho de Deus. É o cabeça do corpo. É por meio dessa pedra, ou seja, por meio daqueles que recebem o Senhor como Senhor e Salvador de suas vidas, é formada a igreja. E essa igreja tem o poder de parar o inferno. Essa igreja edificada, ela tem o poder de ligar na terra aquilo que é ligado no céu. E desligar na terra aquilo que é desligado no céu. A igreja, ela tem as chaves. No versículo 19, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Ou seja, a igreja tem o poder de ligar e desligar. A igreja tem o poder de parar a ação do inimigo. É por isso que a igreja edificada é tão importante. É por meio dela que as trevas não avançam.
Senhor Jesus. Aí vem uma palavra para cada um de nós. Não sejamos individualistas. Não ache que você consegue ter algum tipo de edificação que seja útil para Deus sozinho. Obviamente que nós temos uma parcela da nossa edificação, que é a nossa comunhão íntima com o Senhor. Mas essa parcela, ela não é suficiente, irmãos. Essa parcela, ela precisa ser complementada pela edificação que só a igreja dá. Porque é na igreja, irmãos, que nós somos expostos. Na igreja nós somos consolados. Na igreja nós somos renovados. Na igreja nós somos encorajados. Várias e várias vezes. Esse é um testemunho pessoal meu. Eu cheguei desencorajado. Mas, ao ter contato com a igreja, eu fui edificado de tal forma que eu fui renovado. Cansado, eu fui renovado. Desanimado, triste, eu fui consolado. Aqui também eu pude ver coisas que eu só poderia ver tendo contato com a igreja. Senhor Jesus. Cristo, Ele quer ser expresso. Não só individualmente, mas Ele quer ser expresso de forma plena. E a igreja é a responsável por expressar, por mostrar para o mundo quem Deus é. Senhor Jesus. Em Efésios 4, versículos 15 e 16. Senhor Jesus. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Nós crescemos nesse ambiente onde todos crescem juntos e todos eles... É maravilhosa essa ilustração, que todos os membros eles fazem a vontade do cabeça. O cabeça dá uma ordem e os membros se mobilizam para que aquela ordem seja executada. E é somente aqui, irmãos, que nós temos a possibilidade de crescer. De forma consistente, de forma plena. Você pode crescer em casa sozinho? Dificilmente. Dificilmente. Porque não vai ter ninguém para expor suas falhas. Quando você é exposto, você se arrepende. Algo de você é retirado e algo de Deus é colocado em você. Isso é edificação. E é no corpo. E na prática, podemos edificar o corpo de Cristo também, profetizando. Ou seja, sendo aqueles que falam por Deus. Ao falarmos por Deus, a igreja ela recebe uma porção individual, da sua experiência com Ele. E com as demais experiências, nós temos uma expressão, nós temos uma visão melhor do todo. E ao profetizarmos, ao falarmos por Deus,
Nós consolamos os irmãos. Nós somos consolados. Nós encorajamos os irmãos. Nós somos encorajados. Mas nós precisamos entender aqui que a palavra, falar por Deus é falar por Ele. Você é um canal onde Deus fala através de você. A palavra tem que ser dele. Aí vai gerar edificação, não a sua palavra. Não você falar por você mesmo. Isso não vai causar edificação. Pelo contrário, vai causar dano, vai causar destruição. Mas quando você é um canal por meio do qual Deus pode passar e consolar a igreja, encorajar a igreja, por meio da sua experiência de Cristo com Ele, irmãos, a igreja vai sendo edificada. E você também nesse processo. Senhor Jesus, as reuniões são oportunidades para que nós possamos expressar a nossa experiência de Cristo. Nós vimos que no capítulo 14 de Coríntios, de 1 Coríntios, que fala que cada um tem uma porção que traz para a reunião. No versículo 26, que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, e ainda outro interpretação. Olha só o quanto de experiências de Cristo estão sendo pontuadas aqui. E para que isso tudo? Para a edificação do corpo de Cristo. Porque um salmo, um irmão traz um salmo, que é uma experiência profunda com Deus. E traz essa experiência profunda com Deus e compartilha com a igreja. Aquela experiência profunda com Deus, amados irmãos, vai ser o consolador de muitos santos. Estimula também os irmãos a buscarem experiências com o Senhor, experiências novas, frescas. Senhor Jesus. E quando essa expressão de Deus ela é tão clara, é tão palpável, quando a igreja se reúne, essa é a pregação do evangelho mais poderosa que pode existir. Quando cada um traz a sua porção de Cristo, e Cristo está sendo visto ali, Cristo está sendo expresso, a vida de Deus está sendo palpável, o que acontece? No versículo 24 do capítulo 14, porém se todos profetizarem e entrar algum incrédulo indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado. Tornam-se lhe manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Ele testemunhou que Deus está de fato no nosso meio porque você expressou, porque você trouxe a sua porção. E a igreja trouxe a sua porção. Senhor Jesus. E nós somos consolados. Ao profetizarmos, ou seja, ao falarmos por Deus, a experienciarmos, a trazer nossa experiência com Cristo. Versículo 3 do capítulo 14 de 1 Coríntios. Mas todo que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Ao você profetizar, ou seja, você trazer a sua experiência de Cristo, o que você está fazendo com os homens? Você está edificando, exortando e consolando. Cada um de nós pode atuar ativamente na edificação do corpo de Cristo. Não deixe essa oportunidade passar. Valorize o que é seu por direito.
Você recebeu um dom que é para ser utilizado na edificação do corpo de Cristo. Expresse Cristo, expresse a sua experiência com Cristo nas reuniões da igreja. Assim você vai estar edificando o corpo de Cristo. Você vai estar edificando a si mesmo também. E você vai estar cooperando com Deus na sua obra. Amém. Jesus é o Senhor. Amém, amados. Se essa palavra te ajudou de alguma maneira, compartilhe. Dê um like. Se inscreva no nosso canal se você não é ainda inscrito. E até mais. Jesus é o Senhor.